Olá, boa noite. Sou Rossana Freitas, farmacêutica, e hoje uma entrevista para lá de especial. Mais um podcast, um Podfarma para você. Vamos falar um pouquinho de alguém especial, pelo menos para mim, e eu tenho certeza para minha família toda. É amigo de infância. Já começo aqui mandando um grande abraço à dona Dorotéia e ao seu Guaraci, que fizeram parte da minha adolescência. E nem vou contar que conheço Fabiano desde, vou falar bebê, né? Porque aí vai ficar feio. Mas hoje eu tenho o prazer aqui de entrevistar esse colega farmacêutico. Olha, vamos falar um pouquinho dele. Professor substituto do Magistério Superior, nível 1 da UFAC. Doutorado em andamento. Isso. Mestrado na área em saúde coletiva. Graduação, a primeira graduação dele em educação física, em que acompanha um excelente educador físico, pela UFAC. Farmácia e bioquímica, generalista. Aí eu posso dizer que tive o prazer de ser professora na Unimeta. Isso. Experiência na docência e um grande pesquisador, em que eu tenho a honra de hoje de falar um pouquinho dessa área tão importante ao profissional. Grande prazer receber aqui doutor Fabiano. Eu tenho essa honra de entrevistá-lo hoje e falar um pouquinho de quem é o Fabiano para todos nós. Opa, obrigado pela oportunidade. Rossana, é um prazer todo meu. Agradeço o convite. Realmente a gente se conhece aí tem uns 2 dias, né, Rossana? É, bem aí. Por aí. Faz bastante tempo mesmo. Faz Rossana, obrigado, né, mais uma vez. É um prazer e... O podcast está aberto, viu? Se Opa. você quiser entrevistar outras pessoas também, fica à vontade. Obrigado. Pois é, Rossana, como você falou, a gente se conhece desde muito jovem. Bem por aí, né? A gente fazia aquelas festinhas, né? Aquele churrasco. Época boa, né? É verdade. Coisa boa. Agora a gente nem se encontra mais, né? A cidade cresceu, cada um seguiu, verdade. Casou com aquela mulher linda, maravilhosa. Opa. Vivi, beijo pra você. Tô há 21 anos aí, graças a Deus. Os meninos lindos. Os meus bebês de 20 anos, os gêmeos, a minha tá com 19 já tem um tempinho. Já, daqui a pouco já tá falando que é vovô. Ah, meu não, Deus, vai não demorar. Vou passar essa fase. Não tô preparado. Eu acho que nós não estamos ainda. Pois e aí, o Fabiano? Quem é o Fabiano para todos nós? Esse menino que, olha, menino que eu posso dizer, conheci essa criança e o Fabiano se tornou esse profissional aí. Opa. E que foi essa jornada sua no nosso estado, Fabiano? Pois é, Rossana, eu sou natural de Curitiba, né, do Paraná, mas sou criando de coração. Vim para cá com 5 anos de idade. Já é criando. É criando, sim, com certeza. Só falta a cidadania, né? De resto... Quem sabe aí a gente não consegue já a cidadania definitiva. Com certeza. E vim para cá muito novo. E aí fui fazer, como você falou, né? Fui fazer a primeira graduação em Educação Física. Durante a graduação, eu tinha muitas perguntas que não eram respondidas. E aí eu descobri que existia uma coisa chamada bioquímica, que na minha época não existia na graduação de Educação Física. E aí eu fui estudar a tal da bioquímica por conta das reações endógenas e as reações bioquímicas da célula que ocorriam no organismo durante a atividade física. E não conseguia. Aí fui estudar a tal da bioquímica. E aí é muito difícil da bioquímica. Bioquímica é muito difícil, talvez seja por isso que... O bicho de 7 cabeças na faculdade. Exatamente. E é um dos motivos, talvez, que eu ame tanto a bioquímica. E aí descobri que existia uma faculdade de farmácia e bioquímica. Falei, vamos fazer esse negócio aí, né? É o que eu gosto. Aí descobri, vi que realmente... Uniu bem bacana. A farmácia e a educação física. Isso, hoje demais. O que eu faço hoje, né? Eu gosto de pegar a educação física junto com a área da bioquímica, e aí eu tenho a bioquímica do exercício, né? E aí quando a gente fala em bioquímica do exercício, não tem como não citar também a fisiologia do exercício. E aí começaram a responder aos meus questionamentos com relação à educação física e às reações endógenas orgânicas, né? E aí eu comecei a me apaixonar cada vez mais, estudar cada vez mais. A farmácia agregou a educação física? Demais, e muito. Aí, com isso, hoje, melhorou para ser um educador físico ou você hoje está mais sendo farmacêutico? O que você conseguiu aí? Os dois têm o mesmo balanço para você? Excelente, Rosana. O que acontece é o seguinte... Hoje eu consigo, dentro de uma equipe multidisciplinar, vamos dar um exemplo, né? Nós temos aí um cliente ou um paciente em que ele precisa ter uma atenção
farmacêutica, que ele precisa ter um profissional de educação física que faça aí um fortalecimento, que faça um trabalho pós-operatório, vamos dizer assim, um LCA, enfim, um menisco ou coisa parecida. Então, eu consigo agregar um valor um pouco maior. Então, eu consigo, como farmacêutico, fazer solicitação de exames laboratoriais, ver como é que está o organismo por dentro, e eu consigo também, como profissional de educação física, fazer um planejamento em que eu consiga atender esse meu cliente, né? Então, a gente costuma dizer o quê? Na educação física, eu faço um diagnóstico clínico desse cliente e faço um prognóstico, que é onde eu quero chegar com esse meu paciente. Você faz o plano terapêutico, não é? Que é Com o certeza. dito acompanhamento terapêutico que o farmacêutico domina muito bem na área. Perfeito. E isso agregou para a profissão, para os estudos, para a pesquisa? Como é que foi esse caminho? Pois é, aí o que acontece? Realmente agregou, como te falei, agregou bastante na minha área, né? E eu trouxe aí a farmácia para a educação física, ou a educação física para a farmácia, e vice-versa, e consegui colocar isso em prática. E comecei a ver que o manejo que eu fazia com esses pacientes, com esses clientes, eu tinha que ter um respaldo. Né? Não é o que o Fabiano acha, e sim o que a ciência vem respaldando a nível nacional e internacional a respeito da conduta que é praticada com cada um, porque aí nós temos a individualidade biológica que tem que ser considerada, e quando você começa a trazer a ciência para a prática, você começa a ter um êxito muito maior, e junto com o planejamento você tem muito mais chance de ter êxito em tudo aquilo que você faz. Quando você fez aí já nessa relação, você sempre foi muito estudioso, isso eu falo e acompanho, viu, gente? Quando você fez já o mestrado, você já tinha em mente, você fez quando era educador físico ou já fazendo farmácia? O mestrado começou no pós? O mestrado foi depois, eu me formei em educação física, aí fui fazer pós-graduação na área e fiz aquelas 3 pós-graduações. E na época, inclusive, não existia internet e a gente tinha que estar viajando, ou eles vindo para cá, era um pouco mais difícil. Inclusive, nas 3 pós-graduações... biblioteca. Nossa, exatamente, não tinha internet, daí imagina. Época. Celulares não tinham acesso à internet, nem nada disso. Então, o que acontece? Até nas 3 pós-graduações, eu queria trazer as pós para cá, eu ia atrás das pessoas, atrás da assinatura. Até o Instituto falava assim, Fabiano, a matrícula é sua, o dinheiro da matrícula é R$50 de cada um, é sua. Aí eu abri a mão da matrícula só para a galera se matricular, porque eu queria estudar, ia correndo. Meu Deus. É assim que você conseguiu fazer as 3 primeiras pós? As 2 primeiras eu até consegui fazer turma. Na terceira não consegui fechar a turma. O pessoal aqui é uma dificuldade. Não queria estudar, enfim, cada um com seus motivos. E aí, como não consegui fechar a turma, aí o Instituto falou assim, Fabiano, você teve um empenho excelente, eu te dou a bolsa para você fazer lá em Porto Velho, em Rondônia. É um estímulo, né? Era um estímulo. Exatamente. Aí fui fazer minha terceira pós, fiz lá pelo Instituto Aleixo, fui fazer lá em Rondônia. E aí depois disso, fui fazer o mestrado. Falei, não, vamos fazer pesquisa, porque eu achei muito bacana a área da pesquisa. Aí você já tinha feito farmácia? Já estava num... Farmácia, eu estava acabando farmácia, ainda estava fazendo farmácia quando entrei no mestrado, foi loucura. Nossa! Aí tinha que viajar para São Paulo. Você ainda conseguiu fazer o mestrado? Porque o mestrado eu fiz em São Paulo. Pela FMABC, lá em São Paulo. O doutorado também estou fazendo por lá, se Deus quiser, mês que vem já qualifico para defender. Maravilha. A tese já está 99% pronta, viu? Meu orientador aí, por favor, não brinque comigo. Orientador, dá uma chance aí. Não, o mestrado eu já fiquei tão traumatizada que não consegui entrar para o doutorado, mas no mestrado foi em saúde coletiva. Foi. Eu também fiquei tão traumatizado, passei 2 anos para entrar no doutorado. Eu falei, nunca mais vou fazer isso. Pois é. É muito puxado, né? Muito. Aí depois de 2 anos você esquece e entra de novo, né? E estamos indo doutorado. Aí o trauma passa. Passa, Não, meu ainda não passou, não. Não. Acho que o meu está demorando um pouquinho mais. Qual foi a área? E aí, fala um pouquinho desse teu mestrado. Pois o mestrado... Vou falar dos seus traumas. O mestrado. O mestrado é um trauma, gente. Pois é, em Ciências da Saúde, lá em São Paulo, a gente acaba fazendo na grande área, porque atende a todos os concursos quando você vai fazer. Mas daí a linha de pesquisa foi em pacientes hemodialíticos. Eu peguei no mestrado, eu coloquei a educação física e a farmácia. Então, o que eu fiz? No mestrado, eu peguei os pacientes hemodialíticos lá da fundação, 5 horas da manhã eu já estava lá com eles, apertando a mão deles, dando bom dia, e colocava uma bicicletinha amarrada na cadeira deles de hemodiálise, né? Na cama de hemodiálise deles. E eles faziam exercício durante 30 minutos. Durante o período a hemodiálise. E aí eu avaliava os marcadores bioquímicos deles, né? Ou biomarcadores desses pacientes, para ver se eu tinha alguma melhora. Alguma coisa. Nossa, foi um trabalho
sim, muito grande. E Muito grande mesmo. o conclusivo que publicou? Publiquei, com certeza, publiquei esse e outros artigos São que dados acabam. importantes. Sim, com certeza. E aí o doutorado também estou trabalhando com pacientes hemodialíticos e biomarcadores Se também, seguiu na mesma linha na da mesma linha. E só que sem agora exercício físico. conclusivo, o exercício físico ajuda Os durante... biomarcadores que eu avaliei dos pacientes, que são biomarcadores que o hospital já puxa. Então não tinha como eu pedir É porque biomarcadores já é de específicos. protocolo, né, Isso. estabelecido E na aí, rotina. exatamente. E eu fiquei 3 meses, porque a pesquisa científica mostra para que eu tenha um êxito, tenha alguma mudança ou algo do tipo, eu preciso de 3 meses de intervenção. Quando há uma intervenção, após 3 meses, se eu tive alteração de algum biomarcador, seja para melhor ou seja para pior. Que inclusive uma das perguntas da banca na defesa foi, Fabiano, o estresse oxidativo desses pacientes hemodialíticos já é alto por conta da doença e as comorbidades que são envolvidas no paciente hemodialítico, né? Sim, Enfim, você está aumentando o estresse oxidativo com atividade física. Isso não pode ser ruim? Eu falei, depende. E aí entra no mérito que a atividade física gera radicais livres, usa espécie reativa de oxigênio, que fazem com que haja uma melhora do perfil endógeno. Melhora, ele tem uma porcentagem maior de melhoras e um aspecto significativo de pioras? Você diz a Durante a atividade física para paciente em hemodiálise. Se eu pego um paciente normal que faz atividade física, seja ela cíclica, que no caso é a atividade aeróbica, né, que a bicicletinha, né, que eu colocava. Quando eu tenho essa produção de espécie reativa de oxigênio, eu tenho no organismo um complexo chamado KIP1-NF2. E esse espécie reativa de oxigênio, ela quebra esse complexo KIP1-NF2 e esse NF2 ele atua como antioxidante. Então, a atividade física ela tem que ser olhada um pouco mais a fundo. Por isso que eu gosto da bioquímica, na célula. Então, ela me ajuda. Fabiano, então você está me dizendo que espécie reativa de oxigênio, ou radical livre, que é mais comum, né? Termo mais comum, ele é bom? Ele é bom, mas dependendo do grau, de quanto você produz, o teu recovery, então são coisas desse tipo. Mas voltando à tua pergunta, como resposta da avaliação desses biomarcadores já do hospital com os pacientes hemodialíticos há 3 meses de atividade aeróbica, não tive alteração nos marcadores que o hospital nos traz. Então, não tive nem melhora e nem piora. Sem atividade, eles poderiam ter pioras? Eu peguei um grupo controle, que é um grupo que não fazia, né? E eles também não tiveram alteração significativa. Então, usei um P, 0, não, que 0,05. Eles se mantiveram, tanto o controle como o deles. Isso. As atividades físicas para paciente, a gente considera crônico? Uhum. Ela é indicada? A atividade física ela é indicada, mas nós precisamos avaliar o perfil do paciente. Nós precisamos avaliar quem é esse paciente, quais são as limitações desse paciente. Vou dar um exemplo. Ele tem diabetes? Ele tem comorbidades? Quais são as comorbidades? Ele tem hipertensão? Se ele tem hipertensão, ele pode fazer, um exemplo, uma musculação? O débito cardíaco dele, como é que está? Precisa avaliar. Se ele tem uma hipertensão, vou dar um exemplo. Ele tem hipertensão, não pode fazer musculação? Não, ele pode, mas eu tenho fase concêntrica e excêntrica, onde eu colabo os vasos, a pressão sobe, que é na fase concêntrica, aí eu tenho que preferencialmente utilizar a fase excêntrica, e tudo é avaliado. Então, uma resposta X não dá, porque a gente tem que avaliar um todo. Mas, no geral... Então, de uma forma, avaliação individualizada por paciente, para ser feita uma atividade dependendo do nível de atividade. Isso, mas quando você pega um grupo de pacientes hemodialíticos, é indicado sim você fazer exercícios, inclusive exercícios contra-resistidos, nesse caso, estou falando da musculação, ou exercícios aeróbicos. Não precisa ser necessariamente durante a hemodiálise, que foi o que nós fizemos. Ele pode fazer em dias alternados, ele faz hemodiálise na segunda, na terça-feira ele pode frequentar uma academia, ele pode fazer a caminhada dele, a bicicleta dele. Enfim. Fazer alternado. Sim, isso vai trazer melhorias para eles, com certeza. Agora, no doutorado, certo. Você segue na mesma linha de pesquisa. Isso, só não estou agora colocando o ciclo ergômetro para que eles possam estar pedalando, né? Não trouxe a parte da educação física nesse contexto. Mas você focou nos dados ainda laboratoriais e acompanhamento terapêutico deles também entrou? O que eu estou fazendo no doutor? Nós estamos fazendo, que ciência eu aprendi que não se faz sozinho.
Nós fazemos... O que nós estamos fazendo? Já foi publicado o primeiro artigo, que foi um artigo de revisão sobre a temática, uma RS da temática, sobre quais são os principais biomarcadores de avaliação do perfil inflamatório. O paciente hemodialítico, ele tem inflamação? Quais são os biomarcadores mais pedidos? Aí a gente tem interleucina, né? Nós temos a PCR ultrassensível, enfim. E aí, só que nós temos no hospital o hemograma. E o que acontece? Será que esse acompanhamento de praxe. Normal, de praxe. Será que eu preciso desses exames complementares, que no RS a gente fala que... nós falamos que tem esses exames complementares que são pedidos, mas será que no hemograma não me dá? Me dá. E é isso que eu quero mostrar, que com o hemograma eu faço a relação neutrófilo-linfócito, relação monócito-linfócito, relação plaquetas-linfócitos, eu tenho um perfil inflamatório que não precisa do PCR ultrassensível. Então, Eles já são marcadores bioquímicos essenciais para uma avaliação do perfil inflamatório. Será que eu não posso, o médico ou quem for do laboratório ou, né, do hospital, ele olhar o hemograma do paciente, ele já vai me dizer se esse paciente... Quando é que, no caso, teria que pedir um PCR mais sensível? Aí depende da avaliação do médico, mas todo mês eles fazem. No caso do desnível entre os neutrófilos e os demais, era necessário? Isso. Se eu tenho... se o médico pegou no mês de agosto, exemplo, no mês de agosto a relação estava de 2, aí a relação subiu para 8, opa, tem alguma coisa errada. E eu não preciso pedir uma PCR ultrassensível ou, né, outro marcador, porque eu já tenho um hemograma e eu diminuo custos. E ele pode ser... Sim. E tem mais, nós estamos trabalhando com esses biomarcadores sobre a adesão dos pacientes hemodialíticos. Como adesão? Ele vai ou não vai? Não, não é isso. A adesão, o que é? A adesão avalia subjetiva e objetiva. Ainda tem essas duas adesões que nós estamos fazendo. A subjetiva é através de questionários e a objetiva é através dos exames. E ele vai avaliar o quê? Vai avaliar a qualidade da hemodiálise, a qualidade da alimentação. Do paciente, sim, porque se ele diminuiu o tempo de hemodiálise, vai afetar. Se ele faltou hemodiálise, isso vai afetar o cliente, ou paciente, desculpa. Vou avaliar a dieta dele com marcadores do prontuário deles, que é o peso interdialítico. Vai avaliar a dieta deles, nível de fósforo e potássio. Então, esses são os marcadores objetivos. Será que se eu tenho um paciente hemodialítico que tem um perfil inflamatório maior, será que o nível de adesão dele está pior? Será que ele inflama mais porque a hemodiálise dele está faltando hemodiálise, não está se alimentando bem, está bebendo muito líquido? Ou não? Será que eu tenho uma inter-relação entre esses marcadores endógenos desses pacientes? Estamos estudando. Sim, se na tua pesquisa você está fazendo com pacientes SUS ou do setor privado? É privado. Mesmo sendo do privado, isso também não é necessário nem para plano de saúde, nem para o setor privado ficar gastando com algum outro exame mais sensível em relação a isso. Então, hoje, para análise que eu vejo dentro da pesquisa, tanto o SUS como a saúde suplementar, que nós chamamos, ela não interfere mais nesse quantitativo de exames, porque ambos seguem a mesma rotina e protocolo estabelecido pela sociedade. Isso, né? Eu não perfeito. sei se vocês levarem em consideração que a sociedade de hemodiálise prevê, quais são os exames de rotina, alguma coisa aí. E que o hospital já faz esses... eles seguem isso, né? O que a sociedade preconiza. Isso, perfeito. Que é mais ou menos o que está nos protocolos do SUS. Isso. O que a sociedade coloca. E eu acho que é o que a saúde suplementar segue no setor privado. Não acho que deva ter diferença. Por isso que nós pegamos esses biomarcadores, né? Se já são feitos, será que eu não posso aproveitar melhor, sem gerar um custo maior, com exames específicos, que o meu hemograma... Vocês conseguiram avaliar dentro daquilo que já é pré-estabelecido. Exatamente. O que eu posso melhorar aí? Sem precisar de um exame mais... Complementar. Ou seja, não gero custos. Pelo contrário, eu posso até diminuir custos. E fazer uma inter-relação com relação à dieta, a parte hídrica, a parte alimentar, a parte de tempo de hemodiálise, através de um PCS eu conseguir fazer uma correlação entre eles. Perfeito, porque aí para o plano terapêutico, isso ajudou? Nós não conseguimos ainda concluir, eu não concluí ainda, né? Aí você vai estar apresentando isso para a equipe ainda? Existe uma equipe multi. Na verdade,
A equipe multi sou eu e o meu orientador, né? E os médicos que estão acompanhando a enfermagem te ajudam? Não, eles só me deram os dados dos prontuários, que eu tive acesso aos prontuários. Foi submetido ao comitê de ética e pesquisa, tá, gente? Tranquilo, foi aprovado, tem o número tudo direitinho, assim, CEP, CONEP, já foi tudo bonitinho. Sim. E aí com os prontuários horas, cadeira, bunda, cadeira, né? Tem que sentar, planilhar, calcular. Cada um. Paciente por paciente. Nós estamos falando de 118 pacientes. Aí nós temos... Depois a tua tirou a primeira amostragem, depois... Sim, aí pegamos... Fizemos a primeira amostragem, mas daí nós tínhamos acesso a 118 pacientes. Vamos pegar todos? Precisa todos? Não, vamos pegar todos. Aí pegamos todos. E qual foi o filtro colocado? Assim, paciente com mais de 5 anos... Tinha que ter no mínimo 6 meses. 6 meses. A maior de 18 anos, tinha que ter 6 meses de hemodiálise, não podia ser transplantado. Já os critérios de exclusão e critérios de inclusão que foram bem estabelecidos. Bem estabelecidos, com certeza. Diminuiu o viés de pesquisa, né? Vamos falar assim. Gente, fazer pesquisa é um encanto. Só que falta na docência, falta É isso que eu te falar, assim, como depois que você saiu, porque você já linkou tudo, né? Sim, mestrado, já junto com uma outra faculdade. Ai, meu Deus. Foi... O que a faculdade teve de pontos positivos que te ajudaram nessa questão da pesquisa? Porque, gente, pesquisa clínica, pesquisa na docência, para quem gosta, assim, ela tem que ser estimulada. Sim. Né? Eu sempre falo que pesquisa ela tem que vir ali da base, da né? base. Isso. O que você levou ali para a sua pesquisa e o que faltou? Certo, perfeito. A graduação, ambas, né, tanto na educação física quanto farmácia bioquímica, elas foram extremamente importantes, óbvio. Só que faltou a iniciação científica dentro da graduação. Isso falta, sabe? E só que eu tive a sorte de, quando entrei na primeira graduação, que foi de educação física, o meu professor, que é o Mauro de Deus, lá da UFAC, está até hoje comigo, e ele é o meu co-orientador. Né? Então, nós estamos falando aí que ele está comigo há mais de 22 anos comigo, por aí. Então, 23 anos. E é bom que ele já conhece o teu já perfil sabe como brigar comigo, já puxar meu pé. Isso é bom. Inclusive, ele queria até sempre um pouco mais de mim. Ele sempre busca muito mais É que puxa mais. Puxe mais. Você que já foi professor também sabe puxar um pouco mais do aluno. Com certeza. Aí quando puxa da gente, a gente acha ruim. A gente acha ruim, é assim mesmo. Mas é o que eu falo, fazer pesquisa sem bolsa é um pouco difícil. Tirar teu bolso para fazer sem incentivo. Né? E eu, infelizmente, não consegui bolsa nem no mestrado, nem no doutorado. Então, você teve que fazer por conta própria. Por conta própria. Conta própria, exatamente. Foi guerreiro. Eu tive o apoio, porque teve um projeto, no mestrado foi um projeto entre a FMABC, lá de São Paulo, com a UFAC. Né? E aí o governo bancou essa capacitação desses docentes do Estado. E eu passei pelo processo seletivo, prova de língua estrangeira, prova disso, prova daquilo, sempre documental. Fazem, né, esse link assim, com fizeram e eu tive, graças a Deus, o êxito de ser aprovado. A UFAC, ela tem sempre tentado trazer estímulos, né? Até a docência. Sim. Que a gente precisa estimular por outro. Sim, aí a pesquisa, você percebeu isso, faltou um pouquinho isso da academia mesmo. Isso. E tanto da UFAC como do particular. Né? Sim, em ambos a iniciação científica ainda precisa ser trabalhada. Por isso que o laboratório LAMEX, lá da UFAC, a qual eu faço parte, sou membro do laboratório, ele faz esse incentivo aos pesquisadores. Né? Então, tem reuniões. E aí, essa iniciação científica, cujo presidente é o professor Mauro de Deus, nós temos esse estímulo à ciência. E quando eu fui para a docência, que eu fui dar aula, que eu dei aula lá na UFAC, dei aula na FAMETA, quando a gente é pesquisador, quando somos pesquisadores, nós conseguimos trazer a ciência para dentro de sala de aula, o que é bacana. Então, quando eu afirmo tal situação na sala de aula para os meus alunos, o Fabiano está afirmando porque ele está com base em alguma coisa. Né? Não é só porque ele leu num livro, coisa parecida. Então, nós trazemos não só para a prática clínica a ciência, mas como nós trazemos para a sala de aula também, para mostrar para os alunos o porquê disso, a ciência está mostrando isso, o que é de novo, o que está acontecendo. Isso é muito bacana, essa interação
com os alunos. É uma descoberta, né, para cada um, né? É uma maneira de você se debruçar ali no dia a dia, mas também é uma maneira de você aprender muito. A docência, ela é encantadora. Ela é encantadora, eu concordo. É maravilhoso dar aula. E você estuda pra caramba para dar aula. É bacana. Montar é muito bom. Eu acho que para cada os colegas que a gente já deu aula e os demais, porque por trás de cada aula tem ali uma pessoa que se debruçou ali. Exatamente. Dias exaustivos assim para poder te passar o mínimo. O mínimo, exatamente. Porque você não consegue passar tudo. Não tem como. Mas quando você planta uma semente no aluno, para que ele possa ir atrás, para que ele possa se descobrir mais, para que ele possa pesquisar sobre... Já está bom demais, já excelente. Fabiano, o que te despertou para ser farmacêutico? A vontade de aprender bioquímica. Total. Falei, tem uma graduação de bioquímica? Tem, eu quero fazer. E aí fui fazer. E continua a bioquímica sendo teu grande encanto? Uma das minhas paixões é bioquímica. Por mais que, quanto mais eu estudo... Não ficou traumatizado durante os 2 cursos? Rosana, é bem bacana que às vezes eu estou estudando bioquímica, chega numa rota metabólica que você vai estudar a fundo, daqui a pouco abre mais 10. Aí você, meu Deus, vai para onde isso? E aí você não... Aí tem horas que eu estou estudando... É encantador, né? Que bate e não sei para onde vai. Aí a cabeça começa a ferver, aí eu fecho os livros, desligo o computador, não quero mais estudar. Aí no outro dia eu vou lá. Entendi, vai para aquela... Eu cheguei ao ponto Teve uma época que eu estava estudando tanto bioquímica que eu passei a noite inteira sonhando com uma enzima que não existe. Não existe. No outro dia, cedo, eu fui atrás. Lunil-oxirredutase. Passei a noite sonhando com esse nome. Nunca mais você esqueceu desse nome, Nunca mais. Para lembrar agora. Anotei e eu nunca mais esqueci. E não existe. Não existe. Foi sei lá. Um sonho, que nem do... Fui à lua e voltei. De tanto estudar. Vai lá, que lá na frente você descobre essa enzima já pensou? Aí. E aí você já deixou aqui, a gente deixa gravado, que vai que ele descobre essa enzima lá na frente. Depois disso tudo, assim, vai fazer o doutorado, caiu de cabeça na bioquímica é teu encanto. O que você depois pretende fazer? Rosana. Porque a gente sempre quer mais, né? Sim, com certeza. Às vezes o pessoal olha e fala assim, não vai desistir, não, meu nome não é desistir. Eu não sei nem o que significa isso. Acho que a gente sempre quer alguma coisa mais. Sempre. E eu vou falar, o que eu quero, Rosana, que você me perguntou, é poder dividir isso em sala de aula. É maravilhoso. Eu me descobri na docência, Rosana. Meu Deus, coisa boa. É maravilhoso. Você dá aula, inclusive... Mas isso é bom, Fabiano. Sabe por quê? Porque, assim, você tem ideia do tanto de informação que você tem? Que tem um monte de gente aí querendo aprender? Eu acredito que tem um bocado de gente querendo aprender, mas... Eu tenho tem um pouco gente. Só de informação, mas o pouco que eu tenho, eu gosto de passar. Eu gosto de passar bastante. Ser um pesquisador. Certo. O que hoje, para os colegas, se você tivesse que dar uma dica, falar assim, hoje você está com a sala cheia de alunos e eles querem saber o que eu preciso fazer para ser um pesquisador. Perfeito. Primeiro, humildade. Isso é importante. Saber trabalhar em grupo. Saber que ciência não se faz sozinho. E se juntar com pessoas que produzem. Ir lá e trabalhar para eles. Trabalhar para eles, ser badeco deles. Ele vai falar, faça isso aqui, faça aqui. Aí você vai fazer tudo errado. E aí você vai começar a aprender. Não, isso aqui está errado, isso aqui está ruim. Não é assim que se referencia. A norma não é assim. Você sabe como é que faz Vancouver? Você só vai aprender se você errar. Exatamente. Como na vida. Os erros nos tornam pessoas muito melhores. Nossa, muito. E não é diferente. Então, se nós trouxermos da vida, e respondendo a tua pergunta para a pesquisa, quando você começa a errar, você começa a melhorar bastante. E aí você tem que ter humildade para aguentar, né, os trancos que vão vir. Os dias do ódio, os dias do amor. Esses dias... quantas vezes eu cheguei em casa e falei, eu não quero mais saber disso, eu não aguento mais, não sei o quê. A minha esposa olhava para mim, vai dormir que amanhã tem mais. Que bom que tem ela. Exato. Imaginou se ela falasse assim, não, desiste, vai, eu te apoio. Ela fala que eu sou meio perturbado, porque o que eu aguento e o que eu venho buscando, estudando, mas como é que você gosta? Eu falei, não sei. Eu gosto. Acho que você tem que imaginar que você tem uma missão. Pode ser. Acho que a gente sempre coloca assim, a gente tem uma missão, né?
na vida. E quando você gosta muito de alguma coisa e você se torna insaciável, é porque você não chegou, não. Isso, perfeito, perfeito. Eu acho que alguma coisa assim, acho que a gente ainda tem muito que se doar. Ou então faça isso, escreva um livro. Eu acho que de tanto falar, eu falava assim, gente, a gente vai ter que escrever, porque perguntam tanto, né? Mas ainda bem que você tem essa oportunidade de passar. Sim. E para esse pessoal que está formando? O que você falaria assim? Formem, sigam para a linha de pesquisa, sigam para o mestrado, doutorado logo, ou esperem, esfriem a cuca. Você que já veio da docência, você conhece bem os alunos, nosso dia a dia. Como tem perfis de professores, como tem perfis de doutores, como tem perfis de alunos, saber o que a pessoa se encaixa. Vou dar um exemplo. Eu tive experiências de professores, excelentes professores, mas péssimos pesquisadores. Péssimos. Mas na sala de aula era o momento deles. E eu, nossa, que legal. E pesquisadores excelentes. Excelentes mesmo, que, nossa, pesquisam muito, sabem como fazer, com professores. Nossa, deixava a desejar. Mas os grandes professores sabem estimular os grandes pesquisadores? Rosana, talvez, mas o que acontece? Eu vejo que não tem certo ou errado nisso, sabe? Tem o perfil de cada um, por isso que eu comecei falando o perfil do aluno. O professor que ele é péssimo pesquisador, está tudo certo, ele se encaixa como um bom professor e ele tem que explorar ser um grande professor, porque ele vai ser exemplo. É a grande essência de cada um. Exato. Se o cara é um grande pesquisador, para que ele vai dar aula? Faz pesquisa. Faça, publique, mostre para o mundo a ciência. Você não precisa estar dentro de sala de aula. Então, está tudo certo. Se um aluno que se forma, ele quer ser pesquisador, ele se encaixa como pesquisador, ele tem que se dedicar à pesquisa, saber como faz pesquisa, saber filtrar as revistas a qual ele quer publicar, como fazer um bom resumo, como fazer uma boa introdução, uma referência bibliográfica, enfim. Ele tem muita coisa para fazer. Ele não precisa ir lá dar aula. Eu gosto de dar aula. Amo dar aula, amo me dedicar, passar a noite fazendo slide, montando, encaixando a bioquímica com o exercício, a fisiologia. Por que acontece? Aí o aluno vai levando pergunta, mas professor, nessa hora está usando carboidrato, gordura, como é que é bioenergética? Aí mais meia hora de aula e vai, é uma delícia. Qual o grande desafio da docência? É você saber despertar, conseguir, na verdade, despertar o interesse do aluno naquilo que você está dando, ser um bom comunicador. Porque eu vou dar um exemplo, Rosana, se eu chegar numa sala de aula, começar a falar em acetilqual, piruvato que se ligou, a bomba de sódio e potássio na contração muscular, do cálcio, retículo sarcoplasma, que adianta eu falar isso? O cara não está entendendo nada, o aluno não está entendendo nada. Não serve de nada. Então, ou então, quando eles olham para você e dizem assim, para que isso daí vai servir para mim lá na frente ganhar dinheiro? Exatamente. O pesquisador ganha dinheiro? Os grandes pesquisadores, os bons pesquisadores conseguem. Porque, assim, eu acho que hoje está muito voltado a isso, né? Uhum. Eu quero formar para ganhar dinheiro. E eu sempre falo para o colega que nós podemos ganhar dinheiro em qualquer profissão, mas quando você é bom naquilo que você faz. Sim. Quando você faz com amor, Rosana, é um diferencial muito grande. Sim, a nossa dedicação naquilo que você gosta, e ele acaba tendo destaque. Isso, perfeito. Perfeito. Você gosta do que você faz bem feito. E a pesquisa, ela tem esse... Porque para muitos é assustador. Sim. Né? Porque você vai tentar ali descobrir algo. O pesquisador hoje, ele consegue estar inserido no mercado de trabalho e dizer assim, descobrir isso daqui, é esse o meu ponto. Com certeza. Tem gente que vive de pesquisa. Com certeza. São grandes pesquisadores. E começam sendo pequenos pesquisadores, com trabalhos medianos. E é normal. Você não começa sendo um grande profissional. Você começa indo para aula, você passa no vestibular, ou neném agora, e aí você vai, primeiro dia de aula, você vai se construindo. Na ciência, da mesma maneira. Você não se forma, começou a fazer pesquisa, você é um grande pesquisador. É um trabalho. E se você ama o que você faz... E é um grande desafio também. Sim, é um desafio. Fazer pesquisa no Brasil é um grande desafio. Para o Estado? Mais ainda. Não tem incentivo? Olha, porque o Brasil já tinha umas linhas de pesquisa que tiraram, diminuíram, voltou. Eu até hoje não consegui, né? Como te falei. Essas linhas de bolsa, essas de bolsa. coisas. Mas tem colegas que conseguem. Né? Estimulam, abrem, né? CNPq, enfim, FAPESP, a FAPAC aqui em Branco também tem, né? Então, mas
aqui no estado. É, Para quem quiser seguir nessa área, onde procurar, como? olha, vai lá no nosso laboratório, lá da UFAC, lá que vai ser um grande começo. Começar a frequentar. Começa, assim, porque você falou da humildade. Ele Isso. consegue ser Vou começar a contribuir aqui. Sim, perfeito. Consegue, Fabiano? Consegue. Sim, porque muitos colegas ficam... Será que eu consigo indo lá? Porque muita gente quer fazer uma pesquisa. Sim. Quer ajudar, quer iniciar. Sim. O primeiro passo, vá lá, só sente. Escute. Observe. E aí vai começar a fazer uma bagagem, vai começar a construir alguma coisa, vai começar a estar inserido em algum projeto. Vou dar um exemplo. Vai ser feito um RS sobre tal temática, né? Eu fiz um RS para eu saber qual é o biomarcador que estão usando para avaliar o perfil inflamatório. Sim. Então, eu tenho que fazer uma revisão sistemática para eu entender sobre qual é, para que eu diga depois. Então, é um começo. Sim, já é. Aí, uma pessoa que quer iniciar na ciência, vai lá, começa a contribuir ouvindo. Aí, né, os pesquisadores lá começam a pedir alguma coisinha, pesquisa sobre isso, e assim vai indo, vai construindo. É tijolo por tijolo. Isso já é uma porta de entrada? Ele Sim. consegue depois ser um pesquisador? Vai depender dele, do desempenho e do amor que ele tem pela ciência. Porque só ser um entusiasta sem correr atrás não cai do céu. E é difícil. Não é fácil. Principalmente sem esses estímulos assim. Eu Sim. acho que a gente, vamos dizer, nós somos da mais antiga, a gente precisa estimular esses colegas a irem por essa linha. Sim, sim, né? sim. Você quer olhar lá na frente e dizer assim, eu tenho esperança que isso alavanque uma hora, né? Sim. Que nós temos aí... E a profissão para você? Nossa profissão farmacêutica. Nós temos outros colegas que gostam de pesquisa, como na educação física e os demais. Uhum. O que você já está enxergando hoje do futuro dessa profissão? O podcast a gente colocou para isso, para falar dessa valorização profissional. Nós temos vários colegas que estão numa posição muito boa no mercado. Certo. Como tem outros que a gente precisa... Vem com a gente, para a gente resgatar. Poder chegar a esse valor. Qual é essa perspectiva futura da profissão para você já hoje? A nossa área, Rosana, da farmácia é muito ampla, né? Ela é bem ampla, dá para você fazer muita coisa na farmácia. Mais de 130 campos de atuação. Exato. Né? É muita coisa. E por ela ser muito ampla, dá para se fazer muita coisa. Né? Hoje, muita gente está indo para a estética, né? Nós temos visto bastante colegas aí de profissão indo para a estética, outros indo para análises laboratoriais, outros estão indo para fazer atenção farmacêutica, e assim... Os consultórios farmacêuticos. Isso, aqui é atenção vários farmacêutica. Colegas fazendo uns consultórios, né? É muito bacana. Divino. Isso. Sim. E aí foi, até quando eu agreguei educação física, é justamente fazer atenção farmacêutica no meu cliente. Sim, porque eu preciso. Clínica hoje. Sim, exatamente. Daí a gente consegue agregar. Então, assim, o campo é muito, muito amplo, a pessoa precisa se achar e correr atrás, literalmente, Rosana. Nada é fácil. Nada é fácil. Eu acho que nem para a nossa profissão, nem para as outras. Isso. Não é uma dificuldade só do farmacêutico. Mas Perfeito. Eu acho que é a dificuldade de mercado. De mercado, exato. Eu acho que hoje você se posicionar no mercado está uma outra situação. Exato, exatamente. E se posicionar no mercado hoje está cada vez mais exigindo que você se posicione no mercado. No que você é bom, qual é a sua referência. Não dá para você fazer tudo. Não dá para você ir para análise clínica, não dá para você fazer atenção farmacêutica, fazer estética, não. Você tem que se posicionar no mercado. E hoje nós temos acesso ao conhecimento de uma maneira muito mais fácil do que antigamente na nossa época. A gente tinha que ir para a biblioteca. Hoje você está na dúvida, pesquisa aqui, você já sabe. Exatamente. Né? Então, a turma... Você já se considera um profissional que já alcançou tudo? Jamais. Eu estou contente, satisfeito, jamais. Mas você já... Fala assim, já consegui me posicionar da maneira que eu queria. Ah, sim. Isso sim. Mas quando eu falo que eu estou contente, é por tudo aquilo que eu já plantei e já estou colhendo. Satisfeito, eu acho que eu nunca vou ficar, porque a gente sempre quer algo mais. Nós somos insaciáveis. Isso, né? Ser humano. Aí você estuda mais uma coisinha, mais uma rota metabólica, mais isso. E se acontecer isso, aí você vai estudando. E é isso que move. É quando a gente quer sempre um pouco mais. E esse mais do Fabiano mais uma vez a gente fala para ele, aonde você quer chegar, Fabiano? Na docência. Eu quero... Você está dando aula, Fabiano, ainda? Então, ou você está se preparando com o doutorado e tudo mais para isso? Eu estou me preparando justamente para isso. Dei aula
como te falei, lá na UFAC. Estou no cadastro de reserva, inclusive, da UFAC. Que bacana, você foi classificado naquele concurso, né? Isso, estou em terceiro lugar lá, esperando aí ver se sou chamado, quem sabe. E já falei, se eu entrar, a cadeira de bioquímica da educação física é minha. Gente, a bioquímica já é a cara dele. É minha. Pode me dar. Bioquímica, eu vou transformar em bioquímica do exercício. Gente, fica a dica, pessoal da UFAC, por favor, doutora Guida. Olha aí, ó, ele quer bioquímica. E quantos outros não querem? Porque tem os professores que já correm, né? Falam assim, eu não quero saber de bioquímica. Eu faço assim, me dê... Porque, olha só, a bioquímica que é dada para o profissional de educação física, os colegas que vão se formar, tem que ser uma bioquímica direcionada. Então, eu venho com uma bioquímica clínica, uma bioquímica clássica, faço uma pincelada sobre os macros, né? E aí venho para a bioquímica do exercício e fecho com exames laboratoriais. Imagine. Perfeita bioquímica. Meio bioquímica do exercício, todas as reações que ocorrem, ou todas não, mas maneira de dizer, grande parte das reações que ocorrem com o cliente, para a gente saber o que está acontecendo com ele, seja na corrida, na musculação, seja o que for, e fechar essa disciplina com exames laboratoriais para o profissional de educação física sair da faculdade sabendo, pelo menos, ler os exames que está acontecendo. Perfeito. Essa é a bioquímica do exercício que eu quero colocar no FAC. Gravou essa, fica a dica que a gente já coloca essa, assim, olha, Fabiano, que é essa bioquímica. Todo cadastro de reserva me chame. Que é essa área que você quer. E nas universidades, assim, as faculdades particulares, você já tentou? Já dei aula, como disse lá, na FAMETA. Foi na FAMETA que você deu aula. Dei aula para nutrição, que foi uma das primeiras graduações, pós-graduações que eu fiz. Fiz nutrição clínica, nutrição desportiva. Aí dei aula para enfermagem também, nutrição, enfermagem, as disciplinas. Que bacana. Fabiana, o pessoal fala muito assim da falta de valorização dos professores. O que acontece? Parece que hoje em dia, quanto mais você... Porque você percebe isso, que parece que eles não querem mais colegas que davam aula, pelo menos na época, hoje falam assim, não tenho mais interesse, porque eu faço mestrado, faço doutorado, invisto e recebo um valor por hora aula muito baixo, frente àquela dificuldade que você teve. Isso é um dos grandes, hoje, dizer assim, desanima? Rosana, o que acontece hoje, o que está acontecendo é o seguinte, você se qualifica, aí você apresenta o teu currículo, aí eles viram e falam assim, não, você é muito caro para mim. Eu prefiro alguém que acabou de se formar. Mas como assim? Então você está querendo dizer que se eu fizer pós, mestrado, doutorado, é ruim? Falou, você fica caro e não é interessante para a gente. Eu escutei isso. Infelizmente, mas não estou condenando, né? Eu só estou dizendo porque você perguntou o que aconteceu. Sim. Eu falei, então tudo bem. Ou seja, a qualificação, você se qualifica, você vai ser remunerado. Ou seja, os grandes estímulos que existiam no passado, que era para você ter tudo isso, hoje ele é um peso. E eu não esperava que realmente acontecesse isso. Não sei se é porquê, enfim, né? A gente imagina, mas é a realidade hoje que eu escutei. Sim. Né? Mas não é diferente, assim, nós mesmos que já estamos com anos, com bagagem, essa bagagem, ela não é vista mais como coisa boa, né? Uma coisa boa. É um peso você ter muita informação. Uhum. Né? Quando você carrega aí tantas pós. Porque a gente não... Eu, até chegar no mestrado, fazia uma pós atrás da outra, né? Isso. Porque a gente ficava com medo de entrar no mestrado e aí ia fazendo pós. Adiando. Aí faz mestrado. Por isso que às vezes eu penso assim... Fazer o doutorado por quê? Por quê? Qual vai ser o próximo passo para a gente ser valorizado? Rosana, você fez um questionamento interessante, porque quando foi para entrar no doutorado, eu falei, mas você vai ganhar mais por isso? Ou é só para ser chamado de doutor, né? Porque doutor é quem tem doutorado e tal. Eu falei, não, isso... doutorado não é pronome de chamamento, enfim. Ele não vai Fabiano. entrar pro seu RG, ele não. vai ficar no seu documento, vai Fabiano, ser Fabiano. Vai ser sem Fabiano, com doutorado, mas é Fabiano. O doutorado é para quando você for receber teu salário, você ser valorizado como doutor. É só para isso. E Fabiano, mas para isso você vai precisar entrar em alguma universidade, ou enfim, né? Ou algum trabalho. Sim, porque as universidades, principalmente federal, ele valoriza muito demais, isso, né? Exatamente. E como eu falo, que eu acho que todos os outros deveriam seguir a mesma... Isso. Nas particulares, o doutor recebe mais. Né? O mestre recebe mais que especialista, sim. O doutor mais que o mestrado. Mas aí depende de...
N fatores. Assim, esse a mais não é tão a mais assim, né? Como a gente sonhava, mas é o a mais. Foi considerado. Não quero entrar no mérito. Mas para vocês não vai ser um motivo para desanimar, né, Fabiano? Jamais, até porque eu não faço em cima de salário nem nada. Eu faço em cima do que eu quero, que é estudar, me qualificar, me melhorar. Não só profissionalmente, mas eu faço isso na minha vida pessoal. Né? Sim. Eu acho que nós estamos aqui para a nossa evolução moral e espiritual. E eu tento isso também na minha área acadêmica, vamos dizer assim. Então, eu não faço por querer título e nada. Não, Rosana, pelo amor de Deus. Nós vamos falar isso depois de uns 2 anos, depois do trauma, aí você vai falar assim, eu vou entrar no pós-doc. Rosana, me chama, eu tive um convite lá nos Estados Unidos, tem um amigo meu, né, que trabalha lá, e ele falou, Fabiano, eu preciso de uma ajuda aqui, você foi qualificado para fazer o pós-doc aqui, você quer vir? Eu falei, não, cara, calma, vamos devagar. Você não acha que isso é só trauma de assim, meados de doutor? Ou quase doutor já? Pode daqui a ser. Pouco. Mas se eu conseguisse uma bolsa... Então, vai repetir o convite pro Fabiano. Daqui a uns 2 anos ele vai. Porque os meninos já estão grandes, né, Fabiano? Então, você não pensa em fazer o pós-doctor depois? Aí se eu conseguir uma bolsa para pós-doc... Se as crianças estiverem pequenas, era mais difícil. Os bebês de 20 anos, né? Os bebês que não vão deixar, a preocupação é a mesma. Com certeza. A menina já foi embora, já está em Curitiba. Meu Deus! Já, a caçulinha de 19. E você deixou? Deixei. Pelo amor de Deus, ela tem que correr gente. atrás dela, assim como a gente corre atrás do nosso. Mas ela sabe que a hora que ela precisa, o pai está por trás e dá o suporte necessário, graças a Deus. Por isso que a gente está do lado sempre, independente do lugar que esteja, Sim, né? Com certeza. Vai de memória. Com certeza. Aí você pensa em depois no pós-doc. Se eu conseguir uma bolsa... Mas, Rosana, vou te falar, se eu conseguir uma bolsa... Eu vou para o pós-doc, sim. Fazer pesquisa lá e fazer esse intercâmbio intelectual que a gente chama, né? Eu acho que a gente deixa um pouquinho e pega um monte, né? Eu deixo um pouquinho e pega um monte de bagagem. Sim. E a gente aprende, né? A gente acaba conseguindo aprender bastante, ainda mais num grande centro como os Estados Unidos, né? Em Baltimore, nos Estados Unidos, foi onde eu tive o convite. E quem sabe lá na frente eu consigo uma bolsa, fazer o projeto. Eu falei, cara, eu até posso começar a fazer esse projeto, mas depois que eu defender o meu doutorado... porque agora o foco... É defender esse doutorado, qualificar primeiro, estou qualificando, né? O segundo artigo já está pronto, já submeti inclusive para a revista, já está com o editor-chefe da revista, e aí eu tenho que pedir a qualificação, que agora em julho ela está de recesso lá em São Paulo, em agosto, quando eu abrir, já peço qualificação para defender, ficar livre, se Deus quiser. A tua defesa é lá? Pode ser lá, pode ser online também, porque depois da pandemia muita coisa mudou e se ajustou, né? A defesa de doutorado da Faculdade de Medicina do ABC de São Paulo, ela era obrigatória que seja na sede de portas abertas. Mas depois da pandemia, ela começou a ser maleável e pode ser online também. O que foi a pandemia para você? Assim, se divide antes e sim, depois sim, a pandemia muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Interferiu na tua docência, no teu dia a dia, Fabiano? Como é que foi? Na docência não, inclusive eu dei aula na época para o FAC também. Online a gente fazia muito, né? Isso. Dei uma pós-graduação também durante a pandemia, foi... né? Era terrível. Eu dei aula lá na UFAC na pandemia e eu lembro que falaram assim, Fabiano, a aula começa às 7h30. Às 7h30 eu abri a sala online, só estava eu. Aí os alunos, professor, abre 8, a gente está indo para o trabalho, professor, não dá e tal. Eu não sabia que tinha isso. Aí abri às 8 e começava a dar aula. E aí a pandemia foi uma dificuldade, assim, sabe? Para dar aula, eu tinha que gravar a aula, fazer desenhos, eu fazia o máximo que eu podia. Para poder passar e lecionar. Né? Isso é muito complicado, porque você não sabe, às vezes eles desligam lá a carinha e você não sabe quem tá, quem não tá, se você está falando sozinho. Que dificuldade, eu não sei para vocês, mas eu acho que... Só fica a câmera do professor aberta. Eles todos fecham a câmera e muitas vezes eu trago o aluno, ou tento trazer o aluno para a aula, né? Porque se eu ficar no monólogo, eu acabo, e é uma coisa muito abstrata, bioquímica, né? Uma coisa muito abstrata, farmacologia, bioquímica, e aí eu acabo chamando o aluno, né? E fulano, isso aqui e tal, e cadê o fulano? Eu só tá a carinha lá, né? A câmera fechada muitas vezes, mas enfim. Professor. Oi, professor. Tô aqui. Aí você conseguia trazer isso? Consegui trazer, foi bem bacana, o feedback foi muito bacana. Foi uma experiência boa. Então. Excelente. Eu me achei como professor. Então, acho que essa linha de pesquisador e a docência
Já ficou o seu, né? seu selo de qualidade aí, vai ficar. Meus amigos falam que, na época da graduação, ainda falavam assim, Fabiano, eu vou te fazer uma pergunta, mas é só sim ou não. O resto fica para ti, porque tu quer dar aula sobre o negócio, que a gente só quer sim ou não, Fabiano, tu é doido. Falei, mas não dá para dizer só sim ou não, porque no citoplasma, quando a célula ocorre... Não, Fabiano, você não quer saber. Mas todo pesquisador gosta um pouquinho mais, né? De falar. Com certeza. Aí quando fala assim, é só porque eu queria falar aqui de uma enzimazinha, mas não, que isso? Meu pai que falava, meu filho, por que você decora o nome desses enzimas tudo? Eu falei, pai, são reações endógenas maravilhosas que ocorrem no organismo, eu preciso entender. E aí, para falar assim, porque todo mundo assiste, essas reações endógenas. Certo. Para esse pessoal que está nos escutando, é o quê? Aí eles falam assim, o que eles estão falando? O que é na vida deles? Eles falam assim, Fala aí, Fabiano, o que é então? Quando nós estamos falando aqui de reações endógenas, são as reações que ocorrem no organismo durante, no caso que nós estamos falando, uma atividade física, ou enfim, né? Porque quando nós estamos falando aqui no podcast de bioquímica e exercício físico, né? Sim. Então, o que acontece? Quando eu dava aula e tentava explicar, nesse caso, a bioenergética, né? E aí, a bioenergética explica muita coisa. Ah, professor, esse ATP ele dura 10 segundos, que é a contração muscular, o ATP-CP. Eu falei, não dura 10 segundos, dura 2 mais 3. Não, mas nos livros falam que é 10 ou 8. Por quê? Porque é ATP mais CP. Aí, se você somar os dois, dá 10. Aí você começa a explicar esse tipo de... Começa a explicar coisas. E por que tem a presença do oxigênio? Por que não tem? Aeróbico, anaeróbico? Por que é oxidativo? E o piruvato? Para onde vai? O acetil-CoA, olha, cadê transportador de elétrons, citocromo, delícia. Gente, fiquem de olho, porque é exatamente isso que um profissional precisa saber para poder fazer um bom exercício, para ser um bom farmacêutico. Vou cobrar em prova, hein? Fica a dica para as próximas provas, hein, pessoal? Gente, assim, muito bom. A gente tinha aí para ficar com o Fabiano aqui, eu ficaria, acho que a noite toda, assim, a gente falando de tanto de pesquisas e demais. O Pod Farmas está aberto. Obrigado. Para quando você trazer, olha, defenda, pode venha deixar. com seu doutorado aqui. Colocar aqui na mesa. Se você puder colocar aqui, depois dizer assim, vou explicar para vocês o que foi. Aconteceu, o resultado. Isso, eu tenho certeza que muita gente aí vai querer estar torcendo por você. Obrigado, legal. Você faça uma excelente defesa. Obrigado. Seja nosso doutor, continue aí nos enchendo de orgulho de ter um farmacêutico envolvido na pesquisa. Obrigado. Queria, assim, finalizar esse Pod Farmas, assim, falando, gente, o quanto é importante ter um profissional envolvido em pesquisa, na docência, porque mostra aí nossa expertise nesse assunto, até porque nós temos várias áreas de atuação e essas áreas de atuação podem ser plenamente pesquisadas e aprimoradas, não é? Sim. Porque depois de uma pesquisa vem um aprimoramento de tudo isso que você aprendeu. Com certeza. Então fica aqui meu agradecimento, essas palavras, esse bate-papo enriquecedor, não é? Da próxima vez eu vou ter que estudar mais para poder entrevistar o Fabiano. Imagina! Eu vou ter que ler o doutorado dele para a gente poder. Fica aí, Fabiano, muito obrigada. Eu que agradeço. Desejamos o sucesso para você sempre, em nome de toda a equipe da Pod Farmas. Se sinta parte dessa equipe quando você quiser entrevistar alguém. Pod Farmas está aberto para isso. Maravilha. Fica aqui nosso agradecimento e as suas palavras para essa galera aí que nos assiste e que quer essas palavras de incentivo para cada um. Sua câmera, que ela fique à vontade de falar com os colegas farmacêuticos, com seus pais, com seus amigos, com toda a sociedade. Obrigado. Deixa aí sua dica final aí de ser esse profissional. Obrigado, Rossana. Galera, muito obrigado. E realmente fazer pesquisa, você tentar estudar, você tentar se posicionar no mercado, você tentar agregar valor, né? E eu acho que isso tem sempre que estar combinado. A parte moral, intelectual, espiritual tem que estar sempre juntos. Não é fácil, nós temos várias dificuldades, mas o segredo é não desistir e colocar Deus à frente e vamos para cima, que enxuga as lágrimas, está com medo, vai com medo mesmo e vai para cima, que uma hora dá certo. Uma hora a gente colhe o que a gente planta. Graças a Deus. Graças a Deus, em nome de Jesus. Um abraço a todos, muito obrigado. E nós ficamos aí com mais um Pod Farmas com você. Hoje só gratidão a esse grande profissional. Obrigado, boa noite e fique aí na telinha com a gente para o próximo Pod Farmas.